Você acha que dormiu o suficiente na noite passada? Na semana passada? No mês passado? Acorda sempre cansada? Conseguiria voltar a dormir às 10, 11 horas da manhã? Funciona bem sem cafeína antes do meio-dia? Tem disposição para levantar ou só em pensar em todas as tarefas e obrigações que você tem para o dia, você tem vontade de apertar o soneca e se enfiar nas cobertas para sempre? Demora de 30 a 40 minutos até ter foco e conseguir exercer alguma atividade que demande energia cognitiva? Pois é, ao longo de uma série de vídeos, vou explicar item por item os efeitos deletérios catastróficos de não dormir bem, assim como as curas quase que milagrosas quando o corpo, até então privado de sono, recupera seu sono de qualidade de forma regular. Hoje vou dividir com você como lidar com esse problema de forma definitiva, um problema que foi grave na minha vida, até eu ter acesso aos estudos e pesquisas científicas mais avançados sobre o assunto e as soluções que eles propõem para acordar sem sono e, consequentemente, ter disposição para todas as atividades do dia a dia. Eu venho de uma época onde a mentalidade para as pessoas que queriam vencer na vida é que elas teriam que ser mais produtivas. Porém, a definição de produtividade ainda era emprestada da era da sociedade industrial, onde a quantidade era a régua. A quantidade do que você fazia era a régua que media tudo. Onde o fato de ir dormir à meia-noite, porque estava trabalhando até esse horário, e acordar às 5 da manhã, já ativo, enviando e-mails, resolvendo tarefas, era aplaudido de pé e, infelizmente, ainda é em muitos grupos da atualidade. Mas a conta sempre chega e o preço que isso vai cobrar na saúde e na qualidade de vida será bem alto. O hábito de dormir menos de 6 horas por noite abala o sistema imunológico mais do que duplicando o risco de câncer. Sono insuficiente é um fator de estilo de vida decisivo para determinar se o indivíduo desenvolverá a doença de Alzheimer ou não. Sono inadequado, até mesmo as reduções moderadas por apenas uma semana, altera os níveis de açúcar no sangue de forma tão significativa que pode fazer com que a pessoa seja classificada como pré-diabética e, com o tempo, em diabética, sendo que o diabetes reduz em 10 anos a expectativa de vida da pessoa. Ele também aumenta a probabilidade das artérias coronárias ficarem bloqueadas e quebradiças, abrindo assim o caminho para doenças cardiovasculares, derrame cerebral e insuficiência cardíaca digestiva. A perturbação do sono também contribui para todas as principais enfermidades psiquiátricas, incluindo depressão, ansiedade e tendência ao suicídio. Em jovens, aumenta os problemas psicológicos, a irritabilidade, assim como também aumenta o consumo de drogas e de álcool. Talvez você também tenha reparado que sente mais vontade de comer quando está cansada. Isto não é coincidência. A insuficiência de sono leva a uma maior concentração de um hormônio que nos faz sentir fome e, ao mesmo tempo, que diminui um hormônio que nos traz saciedade. Ou seja, apesar de estar satisfeito, você ainda quer comer mais. Pior, quando tentamos fazer dieta, mas não dormimos o bastante, ela se prova inútil, já que a maior parte do peso que perdemos é de massa corporal magra, não gorda. Isso mesmo, perdemos músculo e não gordura, como gostaríamos. É alarmante saber que o número de acidentes médicos causados por sonolência, assim como os acidentes por sono ao dirigir, excedem os causados por álcool e drogas combinados. No cérebro, o sono melhora a nossa capacidade de aprender, memorizar, tomar decisões e fazer escolhas lógicas. O sono calibra nossos circuitos cerebrais e emocionais, nos protegendo contra a ansiedade exagerada e depressão. O sono reabastece o arsenal do nosso sistema imune, ajudando a combater o câncer, prevenindo infecções e nos protegendo contra todos os tipos de doenças. O sono ajusta o equilíbrio de insulina e glicose e também regula o apetite, ajudando a controlar o peso corporal ao substituir uma alimentação desequilibrada pela seleção de alimentos saudáveis. Sono inadequado é uma das causas de demência, em especial o Alzheimer. Dormir é a ação isolada mais eficaz que se pode fazer para restaurar o cérebro e o corpo todos os dias. Dormir bem é fundamental para viver mais e melhor. Todo mundo diz, dormir é importante, mas vamos ser sinceros, é quase sempre de maneira automatizada, da boca para fora, é dizer o óbvio. É como dizer para alguém que brócolis é ótimo para a saúde. Todo mundo sabe, mas isso não vai fazer com que a pessoa pare de comer besteiras.
Da mesma forma, apenas falar que o sono é importante não vai fazer com que a pessoa realize todas as estratégias necessárias. É preciso educar, realmente mostrar o que acontece, dar um choque de realidade para que a pessoa tenha motivos para querer dormir melhor, que veja as consequências e danos na sua vida pela ausência de sono adequado e com isso finalmente tome as atitudes necessárias. O grande motivo para acordar com sono é a desregulação do mecanismo sono-vigília, ou seja, o corpo não saber mais quando é hora de dormir e quando é hora de ficar acordado. E quem determina isso são dois fatores. O primeiro deles se chama ciclo circadiano. Dentro do nosso cérebro, num ponto de cruzamento aqui dos nervos ópticos, nós temos um reloginho interno chamado núcleo supraquiasmático, que é o responsável por controlar nosso relógio biológico, dizendo ao corpo: opa, agora é hora de estar acordado em vigília ou quando é noite e devemos dormir. Ele também coordena a temperatura corporal. O segundo fator se chama pressão do sono. Nesse exato momento, uma substância química está se acumulando no seu cérebro. Sua concentração aumenta a cada minuto que você permanece acordado. Ela se chama adenosina e sua concentração vai aumentando no decorrer do dia, até chegar ao ponto máximo à noite, quando a pessoa sente forte sonolência. Mas, ao dormir, essa sonolência, no caso, essa substância, é removida do cérebro e a pessoa acorda bem disposta. Consequentemente, quando a pessoa dorme mal, ela não consegue limpar toda essa adenosina que ficou concentrada no cérebro. E aí, a pessoa já começa o dia com uma concentração alta e não zerada de adenosina, que só vai aumentando no decorrer do dia. Daí, qual costuma ser o grande erro que as pessoas cometem ao sentir sono? Isso mesmo, tomar café. Por quê? Porque a adenosina é suprimida pela cafeína. Lembre-se que a cafeína é um estimulante psicoativo, na verdade é o estimulante psicoativo mais consumido no mundo. E a cafeína derrota a adenosina no processo de conexão com os receptores do cérebro. Isso mesmo, ela cobre os receptores, deixando-os inativos, ou seja, a cafeína bloqueia o sinal de sonolência, deixando a pessoa alerta e desperta, ou seja, ela te engana. O grande problema é que a cafeína tem uma meia-vida de aproximadamente 6 horas. Então, dependendo do horário que você tome o café, a meia dose dela ainda estará alta, ainda poderá ser bem poderosa. Por exemplo, se você tomar 200 miligramas de café às 4 da tarde, dali a 6 horas, ou seja, às 10 da noite, sua concentração será de 100 miligramas, o que pode ser alta para muitas pessoas. Isso vai fazer o quê? Vai dificultar o seu sono à noite, gerando insônia ou empurrando para mais tarde. Então, quando o despertador tocar, você estará no meio do seu sono profundo. Por quê? Porque foi dormir mais tarde. E claro, o seu corpo também quer acordar mais tarde para ter um número adequado de horas de sono. Pronto, problema instalado. Porque agora você não tem mais o ciclo do sono correto. Não passou por todas as fases de forma adequada e provavelmente não atingiu ou teve quantidade suficiente de horas de sono profundo. O sono, a fase não REM 3, que é o sono reparador. É ele que elimina o cansaço, o estresse, é ele que esfria o nosso motor, ou seja, o cérebro. Como também pode ter tido menor quantidade de sono REM, que é o responsável por fazer o manejo do estresse e amenizar ansiedades e preocupações. Agora que você entendeu de forma bem sucinta como houve toda uma alteração na arquitetura do seu sono para pior, eu vou te ensinar algumas ações super simples para resolver isso o mais rápido possível. Primeira ação: faça o dia virar dia e a noite virar noite. Como assim? Tenha acesso à luz natural. Não precisa ser o sol, por 30, 40 minutos assim que você acordar. Você pode sair para tomar sol ou abrir a sua janela para deixar a luz entrar, tanto faz, não importa. O importante é que você tenha acesso à luz natural, mesmo que o dia esteja nublado. Isto vai auxiliar a regulação dos seus genes clock, que são os genes relógio que estão dentro do núcleo supraquiasmático. Lembre-se que seus olhos são as janelas do cérebro. São eles que sinalizam a entrada de luz para esses genes clock.
e isso dá o reset para o seu ciclo circadiano, ou seja, isso ajusta, né, esse ciclo, que, como veremos em outras conversas, não possui 24 horas exatas. Sendo assim, você não pode acordar e ficar no quarto escuro a manhã inteira ou deixar a casa no escuro. Por quê? Porque você assim nunca vai ativar e ajustar o seu ciclo circadiano. Só a luz natural faz isso. Só a luz natural emite mais luz do que a maioria das luzes artificiais. Bom, você fez o dia virar dia, certo? Ótimo! Então agora é hora de fazer a noite de virar noite. Como assim? Aproximadamente umas 3 horas antes do horário que você estipulou para dormir, reduza as luzes frias da sua casa. Isso mesmo, reduza as luzes brancas. Evite contato e estímulo causado pelo LED azul presente em celulares, televisão, iPad e dê preferência às luzes amarelas. Se possível, deixe sua casa na penumbra mesmo. Avise ao cérebro que está na hora de produzir o famoso hormônio que só sai à noite, por isso tem o nome de hormônio vampiro, que é a melatonina, a responsável por avisar ao cérebro que está na hora de dormir. A terceira ação que você deve fazer é regular o horário de dormir, mas principalmente regular o horário de acordar. A regularidade costuma ser o principal fator para ajudar a quem tem dificuldade com o sono. Existem inúmeras outras atitudes que você pode tomar para fazer o seu sono ficar ainda melhor, como, por exemplo, tomar um banho quente antes de dormir para resfriar o centro do corpo, diminuir a temperatura do quarto. As pesquisas sugerem algo em torno de 18 graus Celsius. Manejar o estresse, evitando levar problemas para a cama, evitando ruminar. E se você tem muitas coisas para fazer no dia seguinte, faça uma lista no caderno, anote tudo. Isso costuma aliviar bastante essa tensão e essa ansiedade para o dia seguinte. Outra opção é fazer técnicas de meditação, assim como evitar sonecas à tarde também, se você é uma pessoa que dorme mal. Mas se você dorme bem, as sonecas também não devem passar de um determinado tempo, em geral 30 minutos, porque, como vou explicar nos próximos vídeos, você não deve entrar no estágio não REM profundo, porque isso também vai influenciar para pior o resto do seu dia. Deve-se fazer ainda reduzir a ingestão de cafeína e nem ter uma janta muito pesada, muito alimento, muita bebida, que te faça ir no banheiro várias vezes, entre tantos outros. Os perigos impostos a indivíduos e sociedades pela escassez de sono não foram claramente transmitidos ao público, e essa é a mais flagrante omissão no debate contemporâneo sobre saúde. A apatia da sociedade em relação ao sono se deve, em parte, ao fracasso histórico da ciência em explicar por que precisamos dele. O sono, sem dúvida, ainda é um dos grandes mistérios da biologia.